E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Conforme as palavras de Paulo, podemos ver a cada momento o lugar que é devido somente a Deus ser ocupado por personagens que se entendem importantes e arrastam após si multidões que os têm por ídolos. Podemos ver se cumprir aquilo que o diabo prometeu a Cristo no alto do monte, em Mateus 4, quando disse que lhe daria os reinos e sua glória se prostrado o adorasse. De Cristo ele recebeu uma veemente repreensão e teve que fugir, mas muitos são os que se prostram para reverenciá-lo e receber as glórias e os reinos do mundo. Um grupo que representava bem esse espírito de rebeldia eram os Beatles, por exemplo. Então, primeiramente citando esse evento da questão da tentação de Cristo, nós podemos ver o seguinte, a promessa que é feita, que se prostrado me adorares, te darei os reinos e a sua glória. Então, quantos não têm cobiçado esses reinos? O reino do dinheiro, o reino da luxúria, o reino dos vícios, o reino do prestígio humano. Quantos têm cobiçado? São muitos reinos. São reinos que chamam a atenção de todos aqueles que querem a grandeza da terra. Então, muitos são os que têm se prostrado ante essa adoração, a adoração ao mundo, a adoração ao pecado. Têm se prostrado diante dessa idolatria e têm corrido atrás dessas glórias. Então é exatamente isso que a gente quer trazer quando Paulo fala que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança do homem corruptível, ou seja, eles pegaram aquilo que é devido somente a Deus, que é a honra, a glória, o louvor, a adoração, aquilo que somente Deus é digno de receber, que cabe somente a Ele. Eles pegaram isso que é devido somente a Deus e aplicam, entregam isso a homens, entregam a sua adoração a homens, chamam eles de ídolos, dizem que são seus seguidores, que são as pessoas mais importantes para eles, e tem todo esse frisson, toda essa paparicação em torno de personagens que são meramente humanos, falhos e muitas das vezes péssimos exemplos, pessoas que trazem muita vergonha para a sociedade, que se comportam de forma ridícula e vergonhosa, mas que por causa do espírito desse século, por causa do Deus desse século, que tem cegado o entendimento dessas pessoas, isso tem acontecido com cada vez mais frequência. Quem são os ídolos das crianças? Quem são os ídolos de muitos adultos? Quem são essas pessoas que eles consideram os mais importantes, os VIPs, né, os very important, que têm ocupado o lugares de destaque, né, têm ocupado a mídia? São exatamente pessoas que estão sendo colocadas no lugar de Deus. Serviram, né, e amaram mais a criatura do que o Criador. Colocaram a semelhança do homem no lugar de Deus. E aí Paulo avança mais ainda. A imagem do homem corruptível, a imagem de aves, de quadrúpedes, de répteis. E você tem aí diversos tipos de cultos, os cultos mais loucos que você possa imaginar, que estão presentes, por exemplo, na nossa metrópole, na São Paulo, né? Essa megalópole, esse lugar tão diversificado. E aqui você encontra de tudo. Infelizmente você encontra também coisas péssimas, coisas que nos trazem muita tristeza ao ver a cegueira, ao ver a ignorância de muitas pessoas que têm andado após isso. Então, dando continuidade, esse grupo que representa exatamente esse espírito de rebeldia, não que não houvesse antes deles, não que eles hajam inaugurado isso. Isso já está presente há muito tempo, já está presente na sociedade. Já há milênios atrás, pessoas têm tentado se colocar no lugar de Deus, têm tentado se colocar como o centro da situação. Só que os Beatles trouxeram uma característica nova. Eles, como que aproveitando essa nova situação social, a situação das mídias, da grande mídia de massa, das grandes bandas,
da contracultura, dessa questão da revolta, né? Uma cultura de revolta, uma cultura libertina. Eles vieram encabeçar esse movimento, vieram ser a marca. Então a questão dos Beatles é ser a marca. Eles são a marca de um pensamento, a marca de um movimento, a marca de uma nova atitude. Então uma atitude de rebeldia, uma atitude de anarquia. É exatamente isso que vem simbolizar. Então a questão dos Beatles aqui é a questão de ser um grupo símbolo. E quando você pega algumas músicas, como a gente vai citar aqui uma delas, você vê que eles vão longe nessa questão da rebeldia, da quebra de tabus. Então eles não respeitam limites, não respeitam tabus, não respeitam reverência a ninguém, pelo contrário. A reverência é dada a eles. As pessoas o reverenciam e até hoje são intocáveis. O nome Beatles é intocável. Muitos que de repente vão assistir essa palestra vão se indignar com isso, porque pensam, o que dizer dessa banda, senão que ela é extraordinária. Com certeza tocavam muito bem, músicas alegres, músicas dançantes, né? Só que não fique somente no superficial, não fique somente naquilo que é aparente. Busque mais a fundo, pegue as letras, leia, entenda. Entenda a mensagem oculta, que na verdade nem está tão oculta, é só você analisar um pouco, pensar, não se deixar levar só pela emoção, mas colocar a razão para funcionar. Então quando você analisa as letras, por exemplo, você vê na música Imagine, que na verdade é um hino, é um louvor à política do anticristo. Na música Imagine, eles citam exatamente as bases da política do anticristo. O fim das religiões, quando ele fala do fim das religiões, por que o fim das religiões? Porque vai estabelecer uma religião única. Vai estabelecer a religião em torno da adoração da imagem da besta. Quando ele fala que não há céu acima de nós, o que ele quer dizer com isso, senão que ele está ignorando, ele está desprezando a autoridade de Deus, o juízo de Deus. Não há inferno abaixo de nós, ou seja, não há julgamento, não haverá julgamento. Você pode tomar as atitudes que quiser, você pode fazer o que quiser, porque não há Deus para te limitar, nem há inferno para ser o meio de punição. Então, o que estão querendo dizer com isso? Que você não tem que ter nenhum temor de Deus, você não tem que ter nenhuma reverência a Deus. E aí vai, né, com relação às nações que vão ser dissolvidas, ele cita isso. De fato não haverão nações, não haverá divisões políticas, mas simplesmente haverá, como o mundo está se planejando para isso, nós vamos ver também alguns slides aí, estão se planejando para um governo único, um governo que facilmente será liderado por um personagem que vai encabeçar tudo isso e que com alguns poucos cooperadores irá controlar todo o sistema, como os sistemas de hoje facilmente são controlados por poucas pessoas. Porque por mais que haja numerosos países, a gente vai ver aqui, os países têm que estar alinhados em blocos econômicos. Mesmo que há diversos tipos de política, mas não interessa qual tipo de política que ele faça, não interessa qual Deus que aquela nação professe, qual é a sua língua, a sua tribo, a sua etnia, nada disso importa mais. O que importa é o seguinte, para que esse país participe da vida econômica, ele tem que se alinhar com alguns blocos. E quando ele se alinha com alguns blocos econômicos, ele tem que andar conforme a regra ditada por esses blocos. E esses blocos são dominados por poucas pessoas. Então, o que manda de fato no mundo é a situação político-econômica, mais a econômica. E a situação econômica dita as regras. Então, por mais que um país pense que tem independência, essa independência é superficial. Essa independência é somente para enganar a sua população. Eles têm que andar conforme a cartilha. Quem pisar fora da cartilha fica com certeza em maus lençóis. Então, esta é outra importante marca da sociedade moderna, revolucionária e anárquica. O símbolo de uma nova maneira de viver a vida, maneira de viver a vida, e que traz em si uma provocação para a quebra de todos os tabus e a subversão dos costumes estabelecidos na sociedade. Estabelecidos por quem?
estabelecidos, por exemplo, pela tradição bíblica. Com certeza muitos costumes foram perdendo o sentido bíblico e ganhando um sentido mais tradicional, no sentido puro da palavra, que não está mais conectado com a lógica bíblica. Mas mesmo assim são costumes, são tradições, mantém a ordem social. Mas você vê esses movimentos quebrando, arrebentando com tudo isso, jogando tudo isso no lixo. Então, mesmo que você às vezes não tenha uma sociedade tão pautada pela Bíblia, mas quando você tem uma sociedade que pelo menos é séria, pelo menos é pautada por costumes, é pautada por um posicionamento austero, você tem limitações. Limitações que tornam a vida saudável, tornam a vida controlada, de forma que as pessoas possam se respeitar e conviver. Agora, com a quebra desses tabus, você tem hoje o caos social que está estabelecido. Quantas mães jovens, na flor da adolescência ainda, quantos filhos sem pais, quantas avós tendo que fazer o papel agora do pai ausente da vida dessa família, porque exatamente essa sociedade não tem limites. Então não tem limite para o sexo, não tem limite para a droga. Quantas pessoas, esse movimento das drogas, a forma como isso tem invadido, é uma grande chaga social. Como a juventude está se perdendo no uso das drogas. Quantas mentes brilhantes estão largadas pela calçada, embriagadas, drogadas com cocaína, com maconha, né? Quantos futuros estão sendo destruídos pelas drogas. O prejuízo, o mal que a maconha causa ao cérebro humano, como a pessoa vai perdendo a capacidade cognitiva, vai perdendo a capacidade imaginativa, a partir dessa substância que vai deteriorando. O cigarro, o que o cigarro não faz com as vias aéreas, você tem aí a propaganda nas próprias carteiras de cigarro, e não porque o governo seja bonzinho, não, mas porque está muito pesado sustentar uma população de doentes nos hospitais. Então logo, porque está ficando muito caro, oneroso para a gestão pública, eles estão incentivando o fim do cigarro, né? Pelo menos a diminuição. Agora, isso não acontece com as bebidas alcoólicas ainda não é interesse, mas quando for interesse do governo, aí eles vão trabalhar contra isso, porque o governo sempre trabalha para si mesmo. É isso que nós temos que começar a entender. Então, voltando aqui para a questão dos Beatles, olha só. A quebra de todos os tabus e a subversão dos costumes estabelecidos na sociedade, como sendo fruto de mera ignorância advinda de conceitos religiosos. Então, tudo que está ligado a conceitos religiosos é completamente desprezado. É desprezado, feito objeto de chacota, feito objeto de desprezo, de escárnio, somente porque tem conceitos religiosos. Então, nisso você, sem grande esforço, sem fazer um esforço extraordinário, você vê aí o grande plano, né? Então, que plano melhor se não pegar a juventude? Quando João fala na sua carta: jovens, vós sois fortes, porque já vencestes o maligno. Então é pelejando contra este ponto de vista que ele lança tais grupos, por exemplo, que ele promove tais grupos. Então esses grupos, essas pessoas, esses artistas, né? A ascensão hoje do funk, como o funk tem degradado a sociedade numa imoralidade, levado as pessoas às práticas das mais imundas, danças que são simplesmente simulações de ato sexual. Não é dança, não é cultura. Quando você estuda um pouco sobre a cultura, vê as danças, vê a arte, a música, aonde você encontra conceito artístico naquilo? Em coisas simplesmente baixas, coisas degradantes que levam as pessoas a se comportar como animais, como cães. Então, a partir daí você vê o que? O grande plano de destruição, de solapamento de tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus concebeu. A maior expressão de sua soberba e colaboração com a obra do anticristo deu-se quando seu líder maior, John Lennon, afirmou ser o Senhor Jesus Cristo
um cara legal. O máximo que Jesus Cristo poderia significar para ele era isso. Ele era um cara legal, mas que suas doutrinas eram muito simples. Então você vê aí alguém que se colocou como um juiz, alguém que se entendeu na competência de emitir um juízo acerca de Cristo. Então você mesmo tire suas conclusões. O que ele entendia de si mesmo, o que ele achava de si mesmo. Disse que logo seria esquecido, pois os Beatles se tornariam mais famosos. E aí foi quando ele profetizou a sua própria desgraça. Deus não se deixa escarnecer. Este que abriu sua boca para servir de voz antecipada ao anticristo, encontrou a morte por uma bala disparada por um próprio fã seu. Sua música Imagine é uma verdadeira descrição do que será o reino do anticristo. Pegue a letra da música Imagine, traduzida em português, leia e tire suas conclusões. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então existe um ponto de atrito hoje na sociedade. Existe um ponto de atrito que não tem como ser aliviado, porque nós estamos pautados sobre a Bíblia, nós cremos na Bíblia, e nós nos submetemos a esta verdade, a verdade bíblica. Logo, não há possibilidade de amenizar esse ponto de atrito, esse ponto de impacto. O impacto que existe entre a prática do homossexualismo e a verdade bíblica. A Bíblia é categórica ao condenar tal prática. Então, a gente reafirma aqui, como a gente já tem falado, a condenação do homossexualismo não significa violência contra tais pessoas que adotaram essas práticas, porque a Bíblia em momento algum incita a violência contra qualquer pessoa, mas a Bíblia fala a verdade. Qual é a verdade? Deus não aprova a prática do homossexualismo. Então, logo, se não há aprovação divina sobre essa prática, mas pelo contrário, a condenação à prática do homossexualismo, a igreja, que é a porta-voz de Deus na terra, que está aqui para ser a anunciadora da palavra de Deus, e não pode alterar em nada, tirar nenhum ponto, nenhum tio da palavra de Deus, tem que ser anunciada na íntegra. Logo, é sobre esses fatos que nós colocamos. A última grande perseguição da igreja será baseada no tema do homossexualismo, porque este grupo está crescendo extraordinariamente, está ocupando cargos públicos, está ocupando cargos de elite, tem se difundido pela sociedade, está muito presente na mídia, a mídia apoia em peso, né? A mídia e até algumas mídias que se dizem evangélicas, não que apoiem, mas fazem uma certa vista grossa, né? Se livram aí do ponto de atrito. Então, quer dizer, a igreja que está comprometida com a verdade não vai ter escapatória, não vai ter como amenizar esta mensagem. Esta mensagem, infelizmente, é dura, né? É uma mensagem de impacto, é uma mensagem de atrito, mas tem que ser pregada até o fim, até o último momento, até o momento em que a perseguição começar, iniciar. Aqui no Brasil ainda não temos visto, mas eu já tive experiência de ter contato com um pastor que andou tendo problemas com a sua, nem tanto com a sua pregação pública, mas com o seu aconselhamento. Ao tentar fazer um aconselhamento pessoal, ele teve atrito com uma pessoa que havia se debandado para o lado adotado uma forma de vida homossexual. Então, na tentativa de fazer um aconselhamento, já o impacto foi inevitável, o atrito. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: tudo que nós fizermos, temos que fazer motivados pelo amor de Deus.
Então, de forma alguma motivados pelo ódio, motivados pelo o ressentimento, motivados aí pela algum sentimento de desprezo. Pelo contrário, são pessoas amadas de Deus. O Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por eles na cruz do Calvário, como por todos nós. Só que o Senhor Jesus Cristo ama o pecador, mas aborrece o pecado. O pecado não será dito que não é mais pecado, não será transformado em qualquer outra coisa. Podem nascer igrejas de qualquer tipo, estão criando-se igrejas à torta e à direito, para qualquer gosto. Existe igreja para qualquer gosto hoje, mas o que interessa não são igrejas que vêm sendo criadas, mas até onde esta igreja é submissa à palavra de Deus, é submissa à Bíblia. A Bíblia não aprova a prática do homossexualismo. Sem dúvida, o tema mais polêmico da atualidade. Acredito que será a deixa para a última grande perseguição da igreja. Não se iluda com a aparente paz. Se você tiver a oportunidade, abra um livro chamado História da Igreja de Eusébio de Cesareia. Leia. Você vai ver na narração desse grande homem de Deus quantos períodos de paz a igreja já teve. E que para cada período de paz que a igreja teve, a igreja tomou o caminho semelhante ao que está tomando hoje. As igrejas começaram a ter paz externa, não eram mais perseguidas, começaram a brigar entre si, começaram a enriquecer e começaram a se prostituir com o dinheiro, a se prostituir com cargos, a se prostituir com a glória humana. E logo após a prostituição da igreja com todas essas práticas, a perseguição voltou. É um caminho natural. Esse caminho já aconteceu diversas vezes ao longo da história. E não será diferente com nossa época. A nossa época está vivendo uma aparente paz, mas não confie tanto nela. Logo, logo, essa paz vai acabar. Vai vir outra perseguição sobre a igreja, tomara que seja a última já. Pois quando menos esperávamos, nos sobrevirá intensa perseguição. E da mesma forma que os cristãos de Roma eram falsamente acusados pelos males que atingiam o império, aos cristãos atuais já é atribuída a culpa às agressões infligidas a este grupo. Estes movimentos que têm se organizado politicamente, mesmo sem ter provas disso, alegam que os pontos de vista tradicionais da igreja conduzem as pessoas à agressividade. Então o que eles estão fazendo é o mesmo caminho que os romanos tomavam na sua época. As desgraças vinham sobre o império deles e eles diziam, é culpa dos cristãos. Da mesma forma, hoje, grupos têm se levantado, os novos romanos, que estão aí na elite da política e dos grupos econômicos, financeiros. Com certeza, quando vier o momento, vão dizer, é culpa da tradição caduca da Bíblia. Então, vai chegar o momento em que talvez tenhamos que as gráficas não possam mais imprimir as primeiras páginas da carta de Paulo aos Romanos. Quando houverem, e não é difícil, lideranças desse grupo nas 3 casas de poder, no executivo, legislativo e judiciário, não haverá força humana para impedir seus intentos. A sociedade está sendo intensamente disciplinada a aceitar o conceito de vida homossexual, à força, imposta. Imposta pelo quê? Todas as pessoas são gregárias, ou seja, elas querem participar de um grupo, elas querem estar incluídas, elas querem ser aceitas. E quando você começa a incentivar que pessoas que adotam tais pontos de vista são pessoas retrógradas, pessoas que não aceitam tais práticas, são pessoas antiquadas, são pessoas de inteligência menor, são pessoas burras, são ignorantes. O que você está fazendo? Você está cerceando o direito de alguns grupos a terem tais e tais pontos de vista. De que forma? Mantendo eles fora do grupo, mantendo eles isolados. Quando você faz isso, você está obrigando a sociedade na coletividade a adotar tais ideias que são aprovadas, por exemplo, pelos meios de comunicação, são aprovadas pelos grupos,
Se a pessoa não adotar essas ideias, ela está fora do grupo. E as pessoas geralmente querem estar incluídas dentro dos grupos. Então é dessa forma que muitos têm opiniões que divergem. Muitos são contra. São contra. Só que eles são contra no escondido. Eles são contra, mas não declaram sua opinião abertamente. Por quê? Para não serem tirados do grupo. Então é a força por meio das novelas, filmes, desenhos infantis e das escolas. Inclusive querem tirar querem tirar dos calendários os dias dos pais e das mães. Aí foi um pensamento, né? Algumas propostas que surgem e que ainda não conseguiram colocar em prática ainda, mas a intenção é essa. O Ministério da Iniquidade em Alta. Reportagem da revista Ultimato, novembro e dezembro de 2007. Multidões de gays saem do armário e se encontram com outros novos gays que não chegaram a entrar em armários. Organizam marchas, compram agências de viagem, fazem turismo, gastam dinheiro a rodo e exigem respeito de todos em nome dos direitos humanos. Mais do que apenas fotos, qualquer pessoa, não importa a idade nem gênero, pode ver crianças nuas em cenas de sexo explícito na tela do computador e da televisão. Outra reportagem. Homossexuais e travestis se juntam às prostitutas para atrair clientes que passam de carro em certos pontos de quase todas as cidades ao cair da noite. Pedófilos são presos, cumprem pena, saem da cadeia e voltam a cometer o mesmo crime. Escândalos sexuais são cometidos por líderes religiosos dessa ou daquela denominação cristã. Outro dia, o escritor Fausto Wolff queixou-se de que queria ir ao teatro e verificou que, das 20 peças em cartaz, 9 tratavam de homossexualismo, com um homem vestido de mulher e tudo. Jornal do Brasil, 26/8/2007. Nossas novelas e canais de TV em geral são um prato cheio para alimentar o sexo livre. Alguns governos estão modificando seu código penal. E aí é onde você se surpreende. Você pensa, nossa, mas a lei não permite. Nossa, mas a lei coíbe esse tipo de ação, mas a lei condena. Meu querido, minha querida, não se engane, as leis são feitas por homens. Do jeito que alguns homens da época tinham esse ponto de vista tradicional de não permitir tais práticas, de se posicionar pelo menos para limitar a ação de tais grupos, tudo isso pode ser mudado, tudo isso pode ser reescrito. Existe uma casa de poder chamada Legislativo. Nessa casa são votados projetos de lei, aquilo que vai reger a sociedade. E quem são os grupos que participam do Legislativo? E aí você tem diversos grupos LGBT, grupos representando bandeiras políticas diversas, né? Socialistas, grupos liberais, você tem grupos pró-natureza, e você tem grupos religiosos, bancada católica e evangélica, por exemplo, que tem brigado, batalhado pelos seus ideais, para manter o seu ponto de vista respeitado dentro da sociedade. Agora fale para mim, quantas pessoas incentivam os seus irmãos, parentes, filhos, filhas a se engajarem politicamente? Pouquíssimos, pouquíssimos. Geralmente tudo que se sabe falar é todo político é ladrão. Quando se diz todo político é ladrão, você está coibindo pessoas com ponto de vista que nós concordamos a entrar para este meio. E quando você ajuda a coibir, o que você está fazendo? Você está entregando tudo para eles. E é isso que eles querem. Porque quando eles tiverem bastante força, eles votam projetos de lei que alteram aquilo que a gente entendia como certo e passam a impor o desejo deles. É aí onde você vai ver exatamente isso aqui. Para você entender a força desse grupo, veja o exemplo da PL 3323 de 2008. A tentativa aqui é de alterar a lei que veta a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo. Agora perca um pouco do seu tempo assistindo às novelas que têm sido veiculadas na Globo
e veja de que maneira eles têm inculcado na mente das pessoas que é um absurdo proibir tais pessoas de adotarem filhos, porque essas pessoas têm muito amor para dar, que essas pessoas são pessoas maravilhosas, são pessoas carinhosas. Dois homens, né, que vão adotar um menino, vão adotar uma menina e vão dar muito amor para ela. Duas mulheres. Então a criança será privada do direito natural, e aqui a gente fecha a Bíblia, coloca a Bíblia na estante e lembra a vocês, a todos, que não é uma questão de direito bíblico, é uma questão de direito natural. As pessoas nascem da conjunção carnal de macho e fêmea. Então logo, uma criança tem o direito natural de ter a referência paterna e materna. Agora, isso está muito presente na minha e na sua cabeça. Agora, muitas pessoas têm se calado. Por quê? Exatamente por aquilo que eu te falei. Elas não querem ser tiradas do grupo. E para não ser tiradas do grupo, elas engolem tudo. Então engolem, por exemplo, esse tipo de absurdo de que essas pessoas têm o direito, né, de inclusive adotar filhos. Você acha que por quanto tempo a bancada católica evangélica vai conseguir barrar a implementação desta lei? A partir desse exemplo, você mesmo pode ter uma ideia do que esperar, do que esperar a igreja daqui para frente. Ora vem, Senhor Jesus. PL 3323 de 2008. Apensado deputado Walter Brito Neto, PRB, Paraíba. Ao PL 1556 de 2003, projeto que trata da revisão geral da legislação de adoção, Lei Nacional de Adoção. Altera a Lei 8069 de 13 de julho de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, para vedar a adoção de casal, adoção por casal do mesmo sexo. Então, eles estão brigando por isso, eles estão lutando por isso. Vamos ver quanto tempo a gente consegue resistir. Você sabia que o mundo já está pronto para a chegada do Anticristo? Será que resta alguma dúvida na sua cabeça de que todas as coisas estão se preparando para este dia? A tecnologia, a ciência, a política, a economia, a sociedade, tudo, todas as coisas estão se organizando, estão sendo criadas, organizadas, implementadas, testadas para a chegada dele. Esteja pronto, meu querido. E por que o anticristo ainda não assumiu o governo do mundo? Aí você tem a resposta, segundo Tessalonicenses 2, 6 ao 12. E agora vós sabeis o que eu detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. E com certeza não há mais dúvida na sua cabeça o quanto ele opera, o quanto ele está atuante. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Louvado seja Deus, porque ele está conosco e ele tem ainda impedido a manifestação do anticristo, porque ele está conosco. Mas logo, logo, ele e nós seremos retirados. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí a vinda gloriosa de Cristo, quando a igreja vier juntamente com ele, estabelecer o milênio. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então é a forma como ele vai se manifestar. Com todo o poder, Satanás dará a ele todo o seu poder. E ele realizará sinais e prodígios de mentira. Mas prodígios que enganarão a muitos. E muitos irão após ele. É aí onde se baseará a nova religião do mundo. A religião do anticristo. Com todo o engano da injustiça para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não diz que não receberam conhecimento da verdade. Eles conheceram a verdade. A verdade está sendo proclamada. A verdade está sendo anunciada. Mas eles não receberam o amor da verdade. Eles não amaram a verdade. Coisas que têm chocado muitas vezes hoje.
As pessoas têm conhecido a verdade, reconhecem que é a verdade e mesmo assim desprezam, porque não têm mais amor pela verdade. Preferem a mentira, preferem o pecado. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creem a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Você está pronto para o arrebatamento? Este é o grande propósito, este é o grande objetivo, que você esteja pronto, porque o arrebatamento é já. Pode ser que não dê tempo nem de terminar essa palestra. Esteja pronto para o arrebatamento. Esse evento se dará em 2 etapas. Na primeira etapa, está descrita em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Características dela, por exemplo, virá só até as nuvens, virá com grande rapidez, somente os crentes o verão, virá para a igreja, virá antes do anticristo, virá para a noiva, virá antes da grande tribulação. Esta é a primeira etapa do evento chamado arrebatamento, a volta de Cristo. E a segunda etapa desse mesmo evento está em Mateus 24, 30 ao 31. Na segunda etapa ele pisará o Monte das Oliveiras, conforme Zacarias 14, 4. Virá declaradamente, conforme Mateus 24, 30. Todos o verão, Apocalipse 1, 7, Mateus 24, 30. Virá com a igreja. Na primeira etapa ele virá para a igreja, para arrebatar a igreja, o harpazo, o atirado, o arrebatamento. Na segunda etapa ele virá com a igreja. Ele virá para aniquilar o adversário, aniquilar o inimigo. Virá com a esposa. Virá para acabar com a grande tribulação. Virá depois para pôr um fim, encerrar a grande tribulação. Apocalipse 19, 11 a 21. Alguns eventos que nós vamos elencar aqui e que com certeza vai ser muito interessante serem objeto de um estudo específico. O Apocalipse é extremamente grande, importante e complexo. E seria muita arrogância, muita petulância querermos estudar o Apocalipse inteiro em uma palestra. Isso seria um absurdo, não ficaria nada bom, nada bem feito. Então a gente vai passar uma visão panorâmica aqui e elencar alguns fatos que estariam contribuindo para a firmeza da sua fé. Então, por exemplo, logo após o arrebatamento terão início os eventos descritos no Apocalipse de João. A abertura dos 7 selos, primeiro selo, o anticristo, né? Segundo selo, o cavalo vermelho, que virá tirar a paz. O segundo selo, o terceiro selo, o cavalo preto, com a balança na mão, falando acerca da medida do trigo, da medida do azeite. O quarto selo, o cavalo amarelo, que simboliza a morte, que irá matar a quarta parte dos homens com fome, peste, com a espada, fome, peste e feras da terra. Agora, com relação a esses 4 selos, você entenda-se o seguinte: a política de governo do anticristo. O cavalo branco é o cavalo da paz falsa. Para quem será essa paz? Para todos? De forma alguma. Aqueles que se submeterem ao seu governo, esses terão essa falsa paz, momentaneamente. Mas aqueles que conhecem a verdade e que não estiverem prontos para o arrebatamento, esperem pelo cumprimento dos selos que apontam os 3 outros cavalos. O cavalo vermelho, que virá tirar a paz, as grandes perseguições. O anticristo não tolerará pessoas fora do sistema. Hoje, os sistemas econômicos estão sendo implantados. E eu digo para você que eles já não toleram pessoas fora do sistema. Não toleram. O que acontece? As pessoas que estão fora do sistema não são perseguidas ainda. Elas ainda podem até ficar de fora, mas o que acontece? São muito privadas. Você já pensou numa pessoa que não tem conta bancária? Numa pessoa que não tem CPF? Uma pessoa que não tem RG? Uma pessoa que não tem uma forma de comunicação virtual, não tem um e-mail? É uma pessoa excluída. É uma pessoa que não participa das benesses da sociedade. Então, diga para mim o que é isso.
Por enquanto é uma perseguição branda, uma perseguição leve. Mas quando o iníquo estabelecer o seu governo, haverá uma determinação. O 666 será instituído. E a gente vai estudar um pouco sobre o que é o 666. A gente parar de ficar chutando, parar de ficar mistificando as coisas, transformando o nome de pessoas em número para dizer que é o 666. João falou, é número de homem. Quem tiver entendimento pode ler e entender, pode compreender. Então, entenda-se pelos 3 outros cavalos a perseguição àquele que não aceitar o sistema do 666, não aceitar o sistema do anticristo. As 7 trombetas, por exemplo, o juízo divino sobre o governo do anticristo, as 2 multidões. Você pega, por exemplo, o 5º selo. O 5º selo fala exatamente dos mártires, aqueles que vão vão ter que pagar com a sua própria vida por não estarem prontos na hora do arrebatamento, por serem pegos de surpresa e ficarem, serão perseguidos. E no 5º selo você vê essa multidão embaixo do trono que clama por justiça, que clama por vingança, na verdade, né? Então, se salvaram por causa de Cristo, por causa da misericórdia de Cristo, do sangue dele, mas tiveram que dar a sua própria vida por essa salvação, tiveram que padecer, morrer. E aí você, com a imaginação que você tem, pense nas torturas, né? Pense em ver um filho seu sendo torturado para que você negue. Pense em um parente seu, numa esposa, né? Seu pai, na sua mãe. Essa é a política do anticristo. Você pensa que é difícil isso acontecer? Isso acontece em Guantánamo. Os Estados Unidos promove esse tipo de coisa em Guantánamo. Pouco tempo atrás se descobriu isso em Bagdá. Isso é feito. Isso já é feito hoje. Os testes já estão sendo feitos. Já tudo está sendo realizado. É simplesmente uma questão de tempo. Quando ele se estabelecer, isso será feito em escala global. Qualquer tirania do mundo pratica isso. Eu digo para você que até governos democráticos praticam isso. Então, o Brasil é um exemplo disso. Há pouco tempo esteve submetido a esse sistema de tortura, exatamente para alcançar seus objetivos. Aí você diz para mim que o anticristo, que virá com a eficácia de Satanás, não fará isso? As 2 testemunhas, por exemplo, vai tratar das 2 testemunhas, e a gente vê neles muito manifestações de como Deus se manifestou por meio de Elias, como Deus se manifestou com Moisés. Então a gente vê isso, Deus trazendo de volta esses ministérios. A mulher do dragão, que fala de Israel, a mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos seus pés, né? E com dores de parto. Então Israel que concebeu, quando Israel concebeu o Messias, né? É uma visão profética acerca da vinda do Messias de dentro da nação de Israel. Israel infelizmente não aceitou a Cristo ainda, por isso ele continua sendo perseguido. O dragão irá perseguir grandemente, mas a nação será recolhida para o deserto, como a mulher é guardada no deserto, né, até que o Filho do Homem se manifeste e todos os olhos o verão. Todos os olhos o verão, como Cristo mesmo falou. E virão aquele a quem transpassaram, como está escrito, né? E aí então se arrependerão e aceitarão a Cristo. Falando acerca do dragão, por exemplo, a antiga serpente que arrastou com a sua cauda a 3ª parte do céu, né, dando uma descrição de Satanás. A besta que sobe do mar, que já temos analisado, é a conjunção dos governos que Daniel viu, os 4 animais. A besta que sobe da terra, que é o Maitreya, aquele que vai estabelecer a religião do anticristo, aquele que vai realizar prodígios com poder e eficácia de Satanás, e que vai granjear as religiões do mundo para a adoração somente do anticristo. O Cordeiro do Monte Sião, com aqueles 144 mil que foram escolhidos, e dentre eles a gente vê que não é citada a tribo de Dan. A gente pode até fazer uma inferência aí, não é doutrina bíblica, mas a gente faz uma inferência. É possível que o anticristo venha da tribo de Dan. A tribo de Dan, por exemplo, foi a primeira tribo que adotou a idolatria dentro de Israel. Então a gente pode fazer uma inferência a partir tomando como referência o fato de não ser citada nessa listagem dos 144 mil.
e parar de alegorizar tanto a Bíblia, como os testemunhos de Jeová fazem, dizendo que os 144 mil são aqueles que vão para o céu. E eu digo para você, que céu pequeno é esse, que só cabe 144 mil? Então quer dizer, o resto das pessoas não vão ter o privilégio de ir para o céu, de ir para a glória, só 144 mil? Então não vale a pena ser testemunho de Jeová, hein? Então entenda a passagem, é exatamente a eleição desses israelitas que aceitaram a Cristo, que servem a Cristo, e hoje tem muitos deles por aí servindo o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor escolherá 144 mil para fazer essa grande obra, a obra de evangelismo durante o período da grande tribulação, para que aqueles que quiserem se manterem fiéis e ressuscitarem durante o milênio, para viver os mil anos com Cristo. O Cordeiro do Monte Sião, as 7 taças, agora o juízo final de Deus, quando Deus traz aí um juízo terrível sobre o governo do anticristo para eliminá-lo, para acabar com ele. Então você pode abrir o Apocalipse e ir lendo e vendo como a forma, o peso do juízo de Deus sobre o governo do anticristo. O julgamento da meretriz, que é exatamente a falsa religião. E a gente vê muito nessa religião, infelizmente, a igreja que se corrompeu com o Estado, a igreja católica, que na origem foi uma igreja santa, foi a igreja que descendeu dos primeiros cristãos, mas que infelizmente ao se misturar com o Estado, se prostituiu com ele, se prostituiu com o paganismo. E nós vemos o paganismo grandemente presente dentro da igreja católica. Agora não pense você que somente a igreja católica tem essa característica da meretriz. Existem muitas igrejas, outras que estão no mesmo caminho e se enquadram no mesmo papel. O papel da meretriz que é apontado aí nesse trecho de Apocalipse, por exemplo. Então não se engane, pensando que só é um privilégio da igreja católica, essa questão da meretriz que é apontada em Apocalipse. Então, depois desse julgamento, fala da queda da Babilônia, o grande regozijo, e aí a gente cita para você. Quando cai o sistema político e econômico, quando ele vem à bancarrota, depois do grande juízo de Deus, não é citado Inglaterra, não é citado Estados Unidos, não é citado Japão, não é citado China, é citado Babilônia. Então não interessa o nome que se dê, não interessa o nome corporativo que se dê, não interessa. São nomes fictícios, são nomes fantasias. Se você buscar o nome real de todo o sistema político e econômico, você vai encontrar só um: Babilônia. É o sistema que vem governando o mundo já há milênios e que continua por trás aí governando a mente dessas pessoas que têm dirigido o mundo, a política, a economia, as finanças, tem dominado essas áreas de elite. O Armagedon, quando o anjo lança a taça sobre o céu e a besta, o anticristo e o falso profeta, dele procedem espíritos malignos que angariam toda a liderança, as lideranças do mundo para se reunirem no vale de Armegido, e aí eles se congregam para a grande batalha, a batalha para extirpar novamente a nação de Israel, porque o grande objetivo é esse: acabando a nação de Israel não é possível cumprir a promessa. Sempre foi esse o objetivo. Então quando Hitler tentou extirpar os judeus da Alemanha, quando Antíoco Epifânio, quando os comunistas perseguiam os judeus, as perseguições cristãs dos falsos cristãos, né, dos cristãos pagãos, vamos dizer assim, perseguindo os judeus, é sempre isso: extirpar a nação de Israel para impedir o cumprimento das promessas de Deus. Mas o Senhor, no momento certo, virá em socorro do seu povo. A derrota da besta, com o envio ao lago de fogo do anticristo, do falso profeta, a prisão de Satanás, que será solto depois do milênio, o juízo final, que estaremos abordando aqui, alguns aspectos dele, o novo céu e a nova terra, que é o nosso objetivo. Apocalipse 6, 1 ao 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia:
como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Veja bem, foi-lhe dado um arco, foi-lhe dada uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. Quer dizer, a coroa não é dele, o arco não é dele, a vitória também não é dele. Foi-lhe dada provisoriamente, foi permitido que ele viesse, se levantasse e fizesse tudo aquilo que fez, mas somente para uma coisa: para ser julgado e para ser condenado. Esta é a política do anticristo, do cavalo branco. Eis o governante que aguarda a saída da igreja para estabelecer o seu domínio, e toda a sua plataforma de governo já está pronta. É exatamente este selo que está prestes a ser rompido. Basta a última pessoa que tem que ouvir o Evangelho, e pode ser que a qualquer momento isso se cumpra, isso se realize. Basta que a última pessoa ouça, a igreja suba com o Espírito Santo e o selo será aberto, e o anticristo assumirá aquilo que já está pronto para ele. Com as duas grandes guerras mundiais foi possível criar a ONU, que organiza os países debaixo de um comando mundial e que não tem força de comando até que o iníquo assuma a cadeira. Então a estrutura já está pronta, e é interessante que ela seja fraca mesmo, é interessante que ela não tenha governo mesmo, mas a estrutura está pronta, e quando vier o governante, ele vai encontrar tudo pronto para a sua obra. Com as revoluções industriais e econômicas, os países estão a cada dia se agrupando dentro de blocos econômicos e unificando suas moedas, até o momento em que for retirada de circulação o dinheiro físico e todos se submeterem ao dinheiro virtual da moeda única. E aí é coisa que a gente não precisa fazer grande esforço, né? Todas as pessoas têm visto isso. O desaparecimento do cheque, o desaparecimento do papel moeda e a supervalorização do dinheiro virtual. Agora, o dinheiro virtual é extremamente fácil de ser controlado. Para que você tenha acesso a ele, você tem que ter o cartão com a tarja magnética. Só que logo está às portas aí, quando alguém chegar para você e disser: olha, não é mais assim, a gente não vai aceitar mais o seu cartão. Agora a gente vai implantar um chip na palma da sua mão direita ou na sua testa. Se você quiser, vai ser assim. Se você não quiser, também vai ser assim. E pronto, e ponto final. Quem não aceitar vai ter que pagar o preço. A sociedade a cada dia tem sido mais distanciada dos conceitos de fé e de temor a Deus, por meio das instituições de ensino saturada de conceitos evolucionistas e ateístas. A sociedade está sendo preparada para este conceito de vida. Está sendo preparada para se afastar de Deus, para desprezar Deus, para desprezar a Bíblia, para que quando vier o governante iníquo, as pessoas que já têm, por exemplo, as ideias e conceitos que começaram a ser pregadas lá atrás na música Imagine, sem religiões, sem Bíblia, sem Deus acima de nós, sem inferno abaixo, elas já estejam habituadas a isso. Isso não vai ser nada estranho para elas quando vier o iníquo. As grandes mídias têm propagado conceitos de liberalismo e homossexualismo, lançando a humanidade num abismo distante de Deus e da sua palavra. A falsa ciência tem plantado dúvidas nas mentes das crianças e jovens, o que os fazem questionar a existência de Deus e rejeitam a sua palavra. Se você ama seu filho, se você ama sua filha, se você tem responsabilidades com eles e quer que eles sejam salvos, por favor, gaste algum tempo com eles. Gaste algum tempo agora, enquanto você pode, enquanto eles ainda respeitam a sua autoridade, porque a escola tem ensinado através de conceitos, por exemplo, que eles chamam de autonomia, tem ensinado as crianças a questionar os seus pais e tem ensinado as crianças a desprezar a orientação de seus pais e seguir estritamente aquilo que tem sido orientado nas escolas. Não estou dizendo para você retirar seu filho da escola, não estou dizendo para você desprezar a escola,
estudei pedagogia, sei a importância que tem a educação, sei que existem muitos profissionais sérios envolvidos na educação, só que ninguém tem a obrigação de educar o seu filho. Eles simplesmente ensinam ciência para o seu filho. Eles simplesmente ensinam práticas de escrita, conta, contabilidade, ciências, arte, somente isso. Quem educa seu filho é você. Então, por favor, desligue a televisão, põe de lado um pouco as suas coisas, seus afazeres, sente com o seu filho e com a sua filha e pergunte o que ele tem aprendido, o que está no seu coração, o que está na sua mente, enquanto você pode, plante a semente do Evangelho no coração dele, para que você não o veja perder-se para o mundo. Aí a ONU, essa grande estrutura pronta para receber o grande líder mundial, que ainda não tem um líder forte e nem terá, porque essa cadeira será ocupada por ele. E estão aí os blocos econômicos, o BRIC, por exemplo, que é um dos mais novos, Brasil, Rússia, Índia e China. Então, os países hoje, por mais numerosos que sejam, por favor, coloque na sua mente isso, entenda. Os países, por mais numerosos que sejam, por mais diferentes que sejam, religiões diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, não interessa o quanto diferentes que sejam, eles têm que estar alinhados dentro de blocos econômicos. E esses blocos econômicos governam a situação política e econômica. Brasil não tem nada a ver com Rússia, que não tem nada a ver com China, que não tem nada a ver com Índia. São países completamente distintos, só que, independente das suas distinções político-ideológicas, eles têm que se alinhar debaixo de um mesmo bloco político-econômico para ter expressão no mundo. E o que significa isso? Eles entregam as suas leis, a sua política, a sua forma de governança a um líder comum que administrará este bloco econômico. Então o que vale para um vai valer para todos que estão dentro desse bloco. E aí esse bloco está interligado com outro maior, com o Mercosul, por exemplo, com outro bloco que agrupa esses. E fora desses blocos, por exemplo, essa questão política somente, que aliás de repente é das mais fracas. Você tem ao lado as marcas, os grandes conglomerados de marcas, e você tem diversas marcas, mas muitas delas governadas por um grupo de empresários, e esse grupo de empresários tem que prestar contas a um empresário majoritário. Então, de tudo isso aqui, de todo o resumo da ópera é: a besta que vai subir terá 7 cabeças e 10 chifres. 7 por quê? Imitando sempre aquilo que é da parte de Deus. Então por isso que ela adota o número 7. O que ela diz com isso? Está plena, está completa. A besta que assume as características daqueles 4 animais de Daniel, e ela tem 10 cabeças. Porque ela tem 7 cabeças. Por que ela tem 7 cabeças? Porque ela está dizendo: eu estou completa, eu estou plena. E ela tem 10 chifres. Por que ela tem 10 chifres? Porque ela tem um grupo reduzido de lideranças, de líderes. Chifre, no contexto bíblico do Antigo Testamento, significa poder. O chifre do boi, por exemplo, é onde está o instrumento de ataque. Então o touro, quando ataca um outro animal, ele ataca com o seu chifre. Ele usa o chifre para perfurar esse outro animal. Assim, essa simbologia é trazida para dentro do texto bíblico. A besta tem 10 chifres, ou seja, cada chifre dele significa o quê? O poder. Ela tem 10, um grupo de 10 que governa sobre 200, 300 países. E desses 10, o que eles fazem com ela? Entregam o poder a ela. Então, é isso que você precisa entender. A economia mundial é reorganizada com base no dinheiro virtual e nos microchips. É número de homem, João diz. E também, quem tem sabedoria pode entender. Não necessitamos aqui de tomar o caminho de muitos que, por meio de especulações, chegaram a inúmeras conclusões tais como: seria o Papa, seria o WWW, seria Hitler.
Mais importante é saber que quando João diz ser número de homem, logo é número com o qual convivemos. Preste atenção, entenda. É número da nossa convivência.